Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal da Redilize e o tema deste vídeo são 7 dicas de como você fazer a sua biojoia perfeita. Se você já gostou da ideia, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário também lá no final do vídeo, o que você achou aí dessas 7 dicas muito legais. Agora eu te vejo logo depois da vinheta. Bom, a primeira dica que eu tenho que passar para vocês é sobre as madeiras, né? Se você for querer fazer uma peça utilizando madeira, você tem que utilizar uma madeira que seja muito bonita e também tem uma certa nobreza ali, ou pelo menos uma dificuldade das pessoas encontrar. Que eu utilizo muito, quem me conhece sabe muito bem que eu utilizo muito peroba, mas eu também utilizo maçaranduba, jacarandá, também é possível encontrar. E uma forma que eu falo para todo mundo, eu falo direto lá no Instagram, tanto é que semana passada eu fiz um stories que eu estava passando por uma caçamba de lixo, onde tinha ali algumas batentes de porta de peroba. Muitas pessoas olham como lixo, mas você vê ali o tamanho daquele batente, que é peroba. Se você cortar ele em vários pedaços, você tem muita matéria-prima. Então, uma das coisas que eu falo para vocês é que quando você quiser procurar suas madeiras, às vezes você tem que se desfazer um pouco da vergonha, porque muitas vezes, muitas obras aí jogam madeiras antigas, jogam fora. E você, se você tiver com um pouquinho de vergonha, você vai passar, você vai ver aquela madeira e vai ficar com vergonha de pegar. Então, uma dica que eu falo para vocês, utilize bastante a sustentabilidade nessa hora. Dá para você encontrar madeiras incríveis aí, encontradas aí em caçambas de lixo, frente de obra. Não tenha vergonha, vai lá e pegue. Todas as madeiras que eu tenho aqui, peroba, maçaranduba e até jacarandá, todas foram adquiridas de obras antigas. Nenhuma eu gastei R$1. Então, dá para você conseguir madeiras aí incríveis aí, só se desfazendo um pouco da vergonha. A segunda dica é, se você for utilizar madeiras para fazer a sua biojoia, então você vai querer utilizar resina e nesse caso a resina não pode ser a resina cristal, a famosa poliéster, porque ela tem aquele efeito de retração, então ela acaba soltando da madeira. Você pode até procurar na internet alguém que conseguiu fazer, mas a facilidade de você soltar parte da madeira da resina é muito fácil. Quando você utiliza a epóxi, isso já não acontece, porque ela vira uma peça só e fica totalmente resistente. Agora você pode estar se perguntando, tá, Edgar, mas a Redilize tem um monte de epóxi, qual que você utiliza? Bom, primeiro você tem que responder uma pergunta. Você vai querer a sua biojoia com transparência ou sem transparência? Se você quiser sem transparência nenhuma, vamos fazer uma peça com cor fechada, você pode usar a resina 2001 ou a 2004. É uma resina epóxi de grande resistência, né? Porém, você sabe que ela tem aquele efeito de amarelamento com o tempo. Até às vezes ela até amarela com grande facilidade. Então a gente vai utilizar algum pigmento para fechar a cor, fazer um azul bem escuro, um preto. Então não tem problema você utilizar a resina 2001 ou a 2004. O que vai mudar de uma para outra é a viscosidade. Então nesse caso até a 2004 é melhor por ser mais fluida. Essas bolhas vão acabar subindo com mais facilidade e você vai conseguir um resultado melhor. Agora, se você quiser uma peça com transparência, aí a resina RUV 4231 é a mais indicada, porque ela tem uma proteção UV, então você consegue fazer peças aí com uma transparência melhor dela. Vocês já viram, né? Quem é que me segue lá no meu Instagram, lá Edgar Moraes Oficial, sabe muito bem que eu já fiz peças também com a resina 4230. Porém, essa resina ela é para altas espessuras. Então eu já consegui fazer com ela, só que aí você vai ter que ter muita paciência para esperar a cura, já que a cura dela demora um bom tempo. Porém, a diferença também é a transparência dessa resina. Se você tiver paciência de esperar ela curar, você pode utilizar também. Mas a melhor indicada para biojoias é a RUV 4231. A terceira dica que eu tenho que passar para vocês era sobre o polipropileno. Eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, aqui na Redilize, até mesmo lá no meu canal, sobre o polipropileno. Porque ele é um material extremamente resistente, né, à resina. Até mesmo a resina cristal, a poliéster, se você pegar um copo de PS, por exemplo, e colocar ali, você vai começar a misturar, de repente você vai ver o copo desfazendo o fundo, derramando e fazendo uma sujeira. Não acontece isso com o polipropileno. Ele é muito resistente e mesmo depois que a resina curada, você consegue desmoldar, né, e reutilizar esse copo mais uma vez. Fora que, como eu já falei também em um outro vídeo, você pode cortar aqui o fundo desse copo e formando ele como uma forminha. Então você consegue fazer vários bloquinhos de resina utilizando o polipropileno. E existem vários formatos, né? Copo, existem tigelas, vários formatos. Então assim, polipropileno é um grande amigo nosso aí para quem quer começar a trabalhar com resina. Então essa dica eu tinha que passar para vocês, que o polipropileno realmente é muito amigo nosso. Tem essas caixinhas, né, de polipropileno que eu já mostrei aqui no canal várias vezes, porém eu não estou encontrando ela desde quando começou essa...
E eu já passei para vocês que o copo também serve, né? Ele só não tem o formato quadrado, mas você consegue utilizar da mesma forma que eu utilizo essas caixinhas de polipropileno, famoso PP. É muito mais fácil de encontrar em qualquer loja de embalagem. A quarta dica que eu tenho que passar para vocês é sobre as bolhas. Como a dica anterior eu falei que o polipropileno é nosso amigo, a nossa quarta dica são as bolhas, que é nosso inimigo, que são as bolhas. Quem trabalha com resina sabe muito bem que as bolhas acabam sendo totalmente nossa inimiga aí. Tem um trabalho ou outro lá que pode até ficar bonitinho lá com bolhas, mas pelo menos 90% as bolhas acabam deixando a nossa peça feia, sem graça e não deixando com um aspecto muito bonito. Então existem algumas formas de você evitar a bolha. Uma delas, por exemplo, é na hora que você misturar a sua resina com o endurecedor, você fazer uma mistura totalmente homogênea, raspando bem as laterais do fundo do copo, porém de uma forma bem vagarosa, de uma forma que você não vai acrescentar ar ali à mistura. Você consiga fazer essa mistura homogênea de uma forma mais devagar, né? Bem lenta, evitando aí o surgimento de bolhas. Outra coisa também é que depois, antes de você despejar no seu pote, você pode deixar a sua resina ali descansando por alguns minutos. É um tempo dessa bolha subir, aí você vai conseguir ver ali que toda a resina vai ficar decantada ali, bonitinha ali, todas aquelas bolhas superficiais vão ficar ali na superfície. Então você consegue derramar depois lá no seu pote final, onde você vai deixar curar a resina. E nesse derramamento também é muito importante a gente evitar aqueles fios muito longos que vai bater com impacto. Você pode fazer um fio longo, porém você coloca um palito de sorvete na sua lateral, onde vai bater a resina nesse palito e ali vai escorrer para o fundo do seu pote, evitando assim o surgimento também de bolhas, né? Uma outra coisa também que você pode fazer é fazer um aquecimento bem superficial dessa resina, fazendo com que a resina fique ainda mais fluida. Então as bolhas vão subir com mais facilidade. Quem é que já segue aqui o canal e já segue também lá no meu perfil, sabe muito bem que eu utilizo muito a minha panela eliminadora de bolhas. E o link para você pegar o e-book e montar uma está aqui na descrição, que a Redilize está deixando também. É um sistema com pressão de ar que faz com que essas bolhas não apareçam. Então você consegue ver que uma peça depois finalizada dentro da panela ela fica extremamente incrível. Lá na gringa o pessoal utiliza muito aquele sistema a vácuo. Aqui no Brasil é mais fácil montar esse sistema com pressão de ar. Então eu utilizo a panela eliminadora de bolhas. Tudo isso aí também funciona e dá um resultado muito legal para a sua peça final. A quinta dica que eu tenho que passar para vocês é que depois que você fez aí o seu bloco de resina, seja com madeira ou apenas resina, você pense direitinho a forma que você vai cortar para você produzir a sua biojoia, por exemplo. Eu estou falando isso porque aqui, ó, por exemplo, são sobras, né, de peças que eu já fiz. Isso daqui acabou sobrando. Então é legal isso porque daqui eu ainda consigo tirar mais um par de brinco, por exemplo. Aqui também eu ainda consigo tirar um pingente grande, por exemplo, né? Isso é muito interessante. Você consegue fazer peças para mandar de brinde, por exemplo, para os seus clientes, ou também a uma outra venda. Com isso você acaba fazendo uma outra venda daquele mesmo trabalho inicial que você fez lá. Isso é muito interessante, né? Então, o que você pode fazer? Você ou desenhar ou fazer como eu já fiz algumas vezes aqui no canal, com um pedaço de folha de sulfite você corta o tamanho do seu bloco e dali você ir desenhando, traçando até uma forma que você chegar, assim, exatamente isso, dessa peça aqui eu consigo tirar 2 conjuntos, 2 brincos, 2 anéis, eu não sei, a forma que você quiser, porém tentando aí utilizar o máximo possível desse bloco, assim você vai evitar, né, a perca de resina que você fez lá, a perca de material e poupando também trabalho e ganhando um dinheirinho a mais ali com aquela peça que seria uma só, porque você usou um pouquinho do lado da peça, você consegue tirar 2 dela. Bom, já que eu estou falando aí sobre a produção da peça, né, nada mais é agora falar direitinho sobre a lapidação da peça. Tem muitas pessoas que gostam de utilizar formas e moldes que dá para comprar em vários tipos de lojas e sites também. Eu já falei também que é amigo nosso aí, de quem é que começa a trabalhar com resina, lojas que vendem coisas para a cozinha é muito nosso amigo. Formas de gelo, formas de bolo, aqueles pequenininhos, são muito amigas nossas, porque tem vários formatos bonitos que dá pra gente replicar aí na resina. É óbvio que uma vez utilizado na resina vai ficar só para a resina, você não vai lavar e colocar de novo na cozinha, né? É claro! Existem vários formatos aí que dá para você brincar bastante ali e facilitar na produção. Eu particularmente eu não gosto de fazer dessa forma porque eu gosto muito de peças únicas, então por isso que eu acabo lapidando peça por peça. E nesse processo de lapidação, na verdade assim, tudo, né, você começou a trabalhar na resina, você já tem que utilizar seus equipamentos de segurança sempre. E na hora da lapidação, que você vai estar utilizando as ferramentas e tudo mais, é aí que você tem que ter ainda mais segurança, né, utilizando aí óculos,
protetor auricular, isso é muito importante, tá bom? Então no processo de lapidação, já que você já fez, como a dica anterior, você já pensou direitinho onde que você vai lapidar a peça, qual que é o tamanho certinho, você vai ver que tipo de ferramenta você vai precisar. De dicas para quem está iniciando, eu sempre passo para todo mundo. A ferramenta principal, a primeira ferramenta que você tem que comprar, na minha opinião, é uma furadeira, e de preferência que tenha controle de velocidade e ainda tenha controle de girar para a esquerda ou para a direita. Dessa forma, você vai ter um controle melhor. Você consegue utilizar essa mesma ferramenta, por exemplo, como lixadeira, como máquina de polimento, e também você pode colocar várias placas de discos de lixas, para aí dessa forma você consegue fazer uma lapidação bem legal e bem fiel ao seu desenho inicial dessa sua produção dessa peça. Bom, por falar em lixa, aproveitando essa mesma dica, eu tenho que lembrar vocês que aqui no site da Redilize você consegue comprar da lixa 80 até a lixa 5000, ou seja, todo o processo de lapidação a Redilize já deixou no seu colo, né? Porque você consegue pegar desde a lixa 80, fazer desde aquela parte mais abrasiva da sua lapidação e ir afinando até chegar lá na lixa 5000. Processos de lixas variam de uma peça para outra, porém o básico do básico é a lapidação na lixa 80, depois eu já passo para a lixa 150 para tirar os riscos da lixa 80, passo para a lixa 320 e dali eu passo para a lixa 600, todas essas secas. Depois a lixa 1200, 2000, 3000 e 5000, tudo à base d'água com um pouco de mistura de detergente, apenas para quebrar o pH da água. Então você consegue ali fazer um lixamento mais fiel. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam lá no Instagram: Edgar, eu fiz essa peça aqui, eu lixei, eu fiz com todas as lixas que você falou e ainda ficou riscado. O que eu falo sempre é: você só pode adiantar uma lixa quando essa lixa tirou o risco da lixa anterior. Não adianta você ir para a lixa, tá na lixa 150, pulou para 320 e depois foi para 600, sendo que a 320 ainda não tinha tirado o risco da 150. Então não tem jeito, você tem que fazer esse lixamento dessa peça para tirar o risco da lixa anterior. Você só vai avançar respeitando isso. Uma lixa da frente vai tirar o risco da lixa anterior. Essa lixa que você está não vai tirar o risco das duas lixas lá atrás. Então respeite isso, que você vai ter uma peça muito bonita lá na frente. A última dica que eu tenho que passar para vocês é sobre o polimento. É a hora que você vai ver toda a beleza e todo aquele trabalho que você teve agora se materializando na sua frente. Isso daí é muito importante, porém você tem que saber de alguns detalhes. Na hora que você for fazer o polimento, eu utilizo a massa de polir número 2 à base d'água. Você consegue fazer o polimento de todas as faces da sua peça aí utilizando esse tipo de massa. Agora uma coisa muito importante, que é muito legal você utilizar equipamentos elétricos aí para fazer esse polimento. Estou falando porque muitas pessoas querem fazer o polimento apenas na mão. Funciona mais ou menos, por quê? Vamos mais ou menos imaginar o que eu estou falando. Se você já tem ali uma peça que já está totalmente lixada, né? Você chegou até a lixa 5000, porém quando você seca ela, você vê que ela ainda está um pouco fosca, né? E ela tem riscos mais quase superficiais, mais finos do que fios de cabelo. Porém, para você conseguir sumir com tudo isso, você precisa praticamente aquecer essa resina para formar uma camadinha por cima desses riscos e vir aquele baita brilho, que às vezes fazer isso na mão você teria que fazer um atrito tão grande que ia cansar, dependendo da quantidade de peças que você for criar e produzir aí, então acaba sendo meio cansativo. Então por isso, um esmeril com disco de polimento ou até mesmo uma furadeira, como eu falei, com disco lá, uma lã carneiro, você consegue ali fazer o polimento dessa parte ali, dando essa leve aquecida na resina, onde você vai fazer todo esse polimento. Porém, esse aquecimento, se você pesar demais, vai danificar, porque pode queimar essa camada da resina ali e ao invés de vir brilho, ela fica ainda mais opaca. Então uma coisa muito importante é você dosar ali, você vai, faz todo o polimento, olha, vê se tá bom e vai girando, né, formando ali o polimento de todas as faces da sua peça. Outra coisa muito importante nessa hora do polimento, se você apertar demais, segurar demais com a mão, talvez fique a marca da sua digital na peça, porque lembra que eu falei que ela está levemente aquecida ali para dar esse brilho? Então dá aquele polimento de um lado, vai dar uma olhada, espera alguns segundos, só para dar uma esfriada, aí você segura na outra face e faz. Você vai fazer todo o polimento de todas as faces da sua peça e ela vai finalizar extremamente incrível, como muitas peças que eu tenho muito orgulho de falar e de olhar que eu fiz. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, Edgar Moraes Oficial, dá uma olhada lá, em várias peças lá que eu gosto bastante de sair do basicão, né, de fazer só coisas mais comuns. Gosto de fazer um monte de coisas bem legais que todo mundo é possível fazer também.
Fala aí, galera, alguma dica ficou faltando para vocês aí? Aqui embaixo na descrição a Redilize vai deixar aí tudo certinho aí o tempo, né, de cada dica que eu passei para vocês. E se você coloca aqui nos comentários, poxa, Edgar, gostei, porém faltou tal coisa, eu gostaria de saber como funciona tal coisa. Coloca aqui nos comentários, a gente bate um papo. É muito legal tirar a dúvida de vocês. Quero muito que todo mundo faça peças incríveis, lindas, que tire totalmente suas dúvidas, que consiga pegar aí os materiais da Redilize e produzir peças incríveis e ganhando seu dinheirinho extra. Como eu já falei, se inscreva aqui no canal da Redilize, deixe o seu comentário, o seu like. Também me siga também lá na minha rede social e também conheça também o meu canal no YouTube. Tem algumas dicas muito legais lá também. Beleza, galera? Bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu vou pensar aí numa próxima pauta muito legal e vou ficar de olho aqui nos comentários para saber quais outras dicas que vocês querem. Quem sabe dá para fazer um vídeo 2 aí de outras dicas que não foram faladas nesse vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.